Olá, meus queridos alunos e alunas do primeiro ano A, B e C. Como vamos? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam tudo com saúde. Hoje a gente vai assistir mais uma aula de física. E eu quero aqui lembrar a vocês que na aula passada, no vídeo passado, a gente viu introdução ao estudo do movimento. E a gente viu 3 conceitos básicos. Quero só aqui lembrar da aula passada. Referencial, ponto material e trajetória. Se vocês esquecerem, dê uma olhadinha no vídeo passado. E eu dizia a vocês, e torno a lembrar hoje, que trajetória, deslocamento escalar e distância percorrida são também conceito básico da cinemática. Mas eu queria só voltar aqui para vocês lembrar que o referencial é um conceito muito importante, né? Que a trajetória e a distância percorrida e o deslocamento escalar, principalmente a trajetória, vai depender do referencial. Então, nós temos que ter em mente que referencial é um conceito bem mais importante que os outros. Porque na aula passada, lembra que eu perguntava a vocês e dizia assim, pessoal, eu, professora, estou em movimento ou estou em repouso? Aí eu diria para vocês dizer assim, depende do referencial, tá certo? Lembra da aula passada? Então, hoje nós vamos trajetória. E o que é trajetória? Eu posso logo adiantar aqui para vocês que trajetória é o caminho do móvel, tá certo? Definição de trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Para definir uma trajetória, é preciso um ponto de partida para a observação, chamado de marco zero da observação. Toda trajetória depende do referencial, entenderam? Se a gente observar aqui esse avião e eu perguntar a vocês, uma pessoa que está aqui dentro do avião soltar um objeto, esse objeto, a trajetória dele vai ser uma curvinha ou vai ser uma reta? Você vai dizer assim, vai depender do referencial. A pessoa que está dentro do avião vê o objeto caindo em linha reta, mas a pessoa que está no solo, ela vai ver o objeto caindo de forma curvina, certo? Então, vai depender do referencial. Se uma pessoa lhe fazer essa pergunta, você vai entender. Depende da pessoa que está dentro do avião, você está se referindo, ou a pessoa que está no solo, ok? Então, atenção, observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta. E quem estiver na terra verá o objeto cair de forma de um arco, ok? Vai ver o objeto cair de forma curvina. Posição. Posição é outro conceito básico da cinemática. É a localização do móvel na trajetória. Então, eu posso dizer que posição é onde o móvel se encontra. Aqui eu tenho
um móvel 1, que eu posso chamar de móvel, entendeu, pessoal? Olha, na física a gente chama carro de móvel. Então, eu tenho o meu carrinho 1 e tenho o meu carrinho 2. Ou melhor, eu tenho o meu móvel 1 e tenho o meu móvel 2. Qual é a posição do meu móvel 1? Ele está na posição 10 km. Porque essa trajetória aqui, pessoal, o espaço dele aqui é medido em quilômetro. E qual é a posição do meu carrinho 2? A posição do meu carrinho 2, ele está no 35 km. Então, voltando aqui, posição, você pode dizer, é aonde o carro se encontra. Atenção, pessoal, muito atenção aqui, ó. Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Ou corpo ou móvel, né? Quando a posição de um móvel não se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso. Deslocamento é outro conceito básico da cinemática. Deslocamento nós vamos chamar de ΔS. E o que é o deslocamento? Deslocamento é espaço final menos espaço inicial de um móvel. Hoje nós vamos aprender essa fórmula, ó. Esta daqui. ΔS é igual a espaço final menos espaço inicial. ΔS, como eu já disse, é deslocamento. S é posição final do móvel. S0, ou você pode chamar de SI, é a posição inicial do móvel. Então, a partir de hoje, uma das fórmulas que a gente temos que aprender, temos que memorizar esta daqui do deslocamento, tá certo? Vejamos aqui esse exemplo, ó. Considere a trajetória dada na figura abaixo. Em seguida, determine o deslocamento de A a C. Então, aqui, se vocês observarem, nós temos uma trajetória de um móvel. Nós temos aqui o espaço de A, que é menos 7. Nós temos aqui o espaço de B. O espaço de B é menos 3. Temos o espaço de D, se nós olharmos para cá, o espaço de D vai estar no mais 2. E temos a origem do espaço, que é bem aqui, ó, nesse 0. Então, ele quer aqui, observa aqui, ó. Você observa o pedido. Ele quer deslocamento. E eu lembro a vocês, deslocamento é espaço final menos espaço inicial. Atenção aqui para a resolução da questão. ΔS. ΔS é igual a espaço final menos espaço inicial. Ele não disse que quer de A a D? Quem é o espaço final? É o 6. O carrinho vai estar lá no 6. Menos. Quem é o espaço inicial? É menos 7. Observa aqui, ó. Coloca menos 7 dentro do parênteses, certo? Aqui nós temos uma equação, uma expressão bem simples de matemática, né? Então, ΔS é igual a 6, faz o jogo de sinal, ó, menos que multiplica menos vai dar mais. Mais quanto? Mais 7. Se você somar 6 e mais 7 vai ser 13 metros. Ou então, o deslocamento aqui de A a D é 13 metros. Agora, pessoal, distância percorrida. Distância percorrida é a soma do modo de todos os deslocamentos escalares.
Eu quero que você esteja atento aqui a essa palavra, que é aqui, ó, de estudo, módulo. E o que é o módulo? Módulo é um número sem considerar o sinal. Eu quero aqui ressaltar para vocês essa importância aqui, ó. É importante ressaltar que o deslocamento escalar e a distância percorrida são conceitos diferentes. Enquanto o deslocamento escalar é simplesmente a comparação entre a posição inicial e a posição final, a distância percorrida é a soma de todos os espaços percorridos pelo móvel. Então, resumindo aqui, distância percorrida é a soma de todos os deslocamentos, tá certo? E deslocamento só é duas posições, a final e a inicial. Então, são conceitos bem distintos e bem diferentes. Esse sinal aqui, ó, o sinal ΔS indica o sentido do movimento. Observe aqui, ó, se o ΔS for maior que zero, ou seja, se o ΔS for um número positivo, o movimento é progressivo. Se o ΔS for menor que o zero, o movimento é retrógrado. O que significa? Quando é que o movimento é progressivo? Observa que essa setinha daqui, essa setinha aqui de azul, eu posso chamar da estrada, tá certo? Eu indico aqui pela essa seta. E meu carro aqui, ó, está no mesmo sentido da trajetória. Se o carro estiver no mesmo sentido da trajetória, o meu movimento é progressivo. Se o carro estiver sentido contrário, a trajetória é essa de azul. E o carrinho, digamos aqui, que é esse de vermelho, está sentido contrário. Quando ele é no sentido contrário, o movimento é retrógrado. Então, nós temos movimento progressivo e movimento retrógrado. Observa que essa trajetória A, B e D, aqui é a trajetória, ó, que é a minha estrada, como eu chamo. Eu indico aqui, ó, pela essa seta. O meu espaço aqui é em metro. E ele quer, ó, esse caso, o móvel saiu da posição B até a posição E. Em seguida, dirigiu-se à posição D. Qual é a distância percorrida? Então, pessoal, observe que distância percorrida é a soma de todos os deslocamentos. Então, se você fizer deslocamento por deslocamento, você não vai errar essa questão. Observem aqui. Primeiro, vamos fazer o deslocamento de B até E. Ó, ΔS é igual, deslocamento, né, espaço final menos espaço inicial, ΔS é... Quem é minha posição final? Minha posição final aqui, no E, gente, olha bem para cá, é 6. Menos a minha posição inicial. Quem é minha posição inicial? Lá no B, é menos 3. Matematicamente, como a gente fez. ΔS é igual a 6, faz o jogo de sinal. Menos que multiplica menos vai dar mais. Soma 6 e mais 3 são 9 metros. Porque o meu espaço aqui está em metro. Então, eu tenho que botar o 9 metros. Meu segundo deslocamento é de E a D. Lembra que o carro parou, ó, e voltou até no D. Então, o meu espaço aqui, final, é 2. O meu espaço inicial é 6, porque ele saiu do 6. Aqui, a gente aprendeu isso lá no 6º ano da matemática. Conserva o sinal de maior módulo, é menos
4. Observa, pessoal, como eu disse a vocês, ó. Quando dá, meu ΔS aqui é negativo? É negativo. Então, quando ele é negativo, o carro voltou, ó, está sentido contrário da trajetória. Então, esse movimento de E até o D é um movimento retrógrado. E esse movimento de B até o E é um movimento progressivo. Só lembrando aqui no slide aí passado que a gente viu. Então, eu quero o deslocamento. Eu vou somar todos os deslocamentos, que é a minha distância percorrida. Professor, se o carro fizer 10 deslocamentos, você vai fazer os 10 deslocamentos. Então, qual é o meu primeiro deslocamento? Nós encontramos o quê? 9. Mas, qual é o meu segundo deslocamento? Nós encontramos o quê? Menos 4. Mas nós vamos só considerar o 4. Estão lembrado que na distância percorrida, nós vamos considerar o módulo de um número. E o que é o módulo? É o número sem o sinal, tá certo? Esse sinal aqui é o sinal da fórmula. Então, você soma 9 mais 4 são 13. Então, a minha distância percorrida desse meu móvel foram 13 metros. Eu quero só aqui que vocês entendam que deslocamento é uma coisa, distância percorrida é outra. Para vocês tiver compreensão, vocês vão fazer esse exercício na página 36, tá certo? Transcrever para o caderno. Copia a primeira questão, responde. Copia a sétima questão, responde. Copia a 10ª questão, responde. Só são 3 questões e vão me entregar no meu privado. Eu agradeço, assim, a compreensão que vocês tenham entendido, tá certo? E que veja esse vídeo com muito carinho, com muito amor, para vocês terem compreensão do que é a distância percorrida e deslocamento. Faça esse exercício e entregue no meu privado. Muitíssimo obrigada pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.